Fala, meus bacanas, está começando mais um vídeo do canal Antropofágico, galera. Eu sou o Dani Domingues e este é o seu canal de Ciências Humanas. E no vídeo de hoje, galera, eu vou te dar o guia completo para você compreender tudo que você precisa entender sobre Max Weber, galera. Então já deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, compartilhe e vamos para o vídeo. E antes de mais nada, a gente precisa situar o Weber, galera, dentro dessa história. O Weber é um alemão que viveu durante metade do século XIX e iniciozinho do século XX. E nesse meio tempo, o que ele vai vivenciar são as consequências das revoluções modernas, ou seja, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, se espalhando para a Europa e o restante do mundo. Vale lembrar que a Alemanha foi um dos últimos estados-nação a se formar. Isso no final do século XIX. Processo que foi conduzido pelo rei da Prússia, o Guilherme I, e pelo primeiro-ministro Otto von Bismarck. O que Weber vai estar presenciando, então, é a chegada da modernidade, da ideologia moderna aos outros lugares do mundo. O Max Weber vai ser adepto de uma corrente de pensamento conhecida como historicismo, e ele vai aplicar isso nas suas análises sociológicas. E agora que você já sabe de tudo isso, vamos ao que interessa. E a pergunta que eu te faço é: se a modernidade, a ideologia da modernidade, a concepção de modernidade, o pensamento, a forma de pensar moderna está chegando aos outros lugares do mundo, qual é o grande interesse sociológico de Weber? O grande objeto de estudo da sociologia weberiana é a racionalidade. Raciocínio racional. Esse é o grande tema da sociologia weberiana. Sua preocupação é como a racionalidade moderna, essa ideia de modernidade, essa ideologia da modernidade, tem transformado o mundo. Daí que para Weber, atenção nisso, para Weber, a sociologia deve compreender o sentido da ação social dos indivíduos. Eu não entendi o que ele falou. Calma que eu vou te explicar. O sentido da ação social dos indivíduos. O sentido, nós poderíamos dizer que é o significado, aquilo que representa, aquilo que significa as ações, as atitudes que os indivíduos tomam no cotidiano, aquilo que os indivíduos fazem cotidianamente. Então, os indivíduos, as instituições, as organizações sociais se comportam cotidianamente, têm comportamentos, têm ações sociais. E é o sentido, o significado dessas ações, desse comportamento que Weber está interessado. Só que esse sentido não é algo criado da cabeça do sociólogo. Não é uma coisa assim, eu acho que é isso. Não. Esse sentido, ele é criado na história, ele é produzido historicamente. É óbvio que, assim como outros grandes pensadores da sociologia clássica, o que inclui aí Durkheim e Marx, o Weber também vai lidar com o problema do indivíduo versus sociedade. Só que enquanto Marx e Durkheim vão conferir um maior peso em suas análises no coletivo, na sociedade, o Weber dá um pouco mais de ênfase no indivíduo. Então anota aí o conceito de ação social. A ação social é toda ação dotada de sentido historicamente tensionado e orientado para os outros. Que? Eu não entendi o que ele falou. Calma que eu vou te explicar. Isso quer dizer que o sentido, o significado das ações, do agir, do fazer cotidiano dos indivíduos é produzido na história, é produzido historicamente. E esse fazer, essas ações, influenciam outras pessoas, assim como o fazer dessas outras pessoas nos influenciam. Por isso que a ação social ela é tensionada na história e é orientada para os outros. O comportamento das instituições sociais tem a capacidade de influenciar o seu comportamento e o meu comportamento, assim como o meu comportamento tem a possibilidade de influenciar o seu comportamento de influenciar o meu e o nosso comportamento de influenciar as instituições. Quer um exemplo disso? O voto é uma ação social com sentido historicamente tensionado
tem uma história do voto, tem uma história de como o voto se consolida como direito, tem uma história do que significa o direito de votar, né? O seu sentido histórico, e o nosso voto tem a capacidade de influenciar as instituições e essas instituições a capacidade de influenciar o nosso voto. Então, galera, para compreender o sentido dessa ação social, Weber vai recorrer a certas tipologias. Ele vai fazer tipos, né? Tipologias. Ele vai enquadrar cada um no seu quadrado. Essas tipologias Weber vai chamar de tipos ideais. O que você deve ficar atento é que esses tipos ideais, olha só, atenção no nome, são ideais. Portanto, eles são modelos, são ferramentas metodológicas para auxiliar o sociólogo, o cientista social, na compreensão de determinado fenômeno. Então, essas ferramentas metodológicas, que são os tipos ideais, vão ajudar o sociólogo a compreender objetivamente o objeto a ser estudado. E Weber faz isso, galera, porque ele defende uma chamada neutralidade axiológica. Eu sei que o nome assusta, mas eu vou te explicar o que é isso. Aqui incorre um problema que você pode acabar encontrando de muitas interpretações. Pessoas que falam que Weber é subjetivista, enquanto que Durkheim é objetivista. As coisas não são bem desse jeito. Weber defende uma análise objetiva, aquilo que está fora do indivíduo, aquilo que foi objetivado para um determinado local, e não subjetivado, ou seja, internalizado para a psique do indivíduo. Por que muita gente faz confusão com isso? Weber admite que os nossos valores, as nossas pré-noções, os nossos preconceitos, as nossas preferências podem ter influência sobre como nós vamos olhar determinado objeto ou por que nós vamos nos interessar por determinado fenômeno. E essas preferências são normais e são importantes, porque elas vão orientar o recorte da realidade que o indivíduo, que o cientista vai fazer. Por exemplo, eu me interesso hoje muito por questões econômicas, mas existem pessoas que se interessam por outros recortes sociais. Ao invés da economia, pode se interessar mais por recortes culturais. E isso é uma questão subjetiva, de preferência do indivíduo, que é o que vai despertar o seu interesse. Portanto, consciente dessa preferência, dessa pré-noção, desse possível preconceito que se possa ter em relação a um determinado recorte social, o Weber defende essa consciência e, portanto, a noção de que as suas pré-noções podem interferir na sua análise. Daí que Weber defende uma neutralidade axiológica, ou seja, aquilo que é axiomático, aquilo que é próprio do que se está fazendo. Portanto, para analisar o recorte que você fez, você deve se afastar das suas pré-noções para que você consiga interpretar aquilo de maneira objetiva, sem a sua subjetividade, e dessa forma conseguir compreender a realidade dos fatos sociais. Então isso aqui não tem a ver com Weber ser neutro e não tomar um posicionamento político em relação às coisas. Trata-se da tentativa de Weber de conferir cada vez mais um caráter científico a essa ciência, reconhecendo a importância do indivíduo e o papel que os aspectos subjetivos e os sentidos têm na objetivação do próprio sentido. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, galera, hoje eu vou ficando por aqui, mas isso não é tudo. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Comenta aí embaixo, não entendi alguma coisa, comenta aí, pergunta, coloca aí as suas dúvidas. Se inscreve no canal, galera, se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber notificações de todos os vídeos que são lançados aqui no canal. E compartilha, galera, compartilha esse vídeo, beleza? Então clica aí num desses vídeos que está aparecendo para você. Um beijo, Pai d'Égua, e a gente se vê no próximo vídeo.